Organizar aqui. Já entrei aqui, pai. Já começou aqui. Oi, seu Valdir. Aparece aqui agora, né? Viram, né? Aparece e dá tchau pro pessoal da igreja. É o culto que vai começar. Ai, tá se arrumando. É isso aí, tem que se arrumar pro culto mesmo. Só dá tchau daí que estão te vendo já. Boa noite, oficialmente. Vamos começar nosso tempo também de culto nas nossas casas, mas porém em comunhão. E eu gostaria de ler para vocês uma palavra de Efésios 4 que diz: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Em tempo de quarentena, onde estamos mais perto, e vocês veem como eu estou perto, um dos outros também nas nossas casas. Quantas vezes precisamos exercer esse amor, ser esse suporte também uns para os outros. E aí também cabe a nossa paciência, a nossa docilidade, esse jeito que temos de conviver e amar aqueles que estão mais próximos e bem próximos. Queria começar esse culto desejando que o Santo Espírito de Deus fale aos nossos corações nesse tempo, nos ajudando a exercer esse amor. O Espírito Santo que nos capacita a agir nessa paciência e docilidade, em tempos em que a proximidade, às vezes, pode nos gerar alguns atritos. Oramos. Deus querido, nós te louvamos, porque tu és o Deus que é amor. E por ser amor, tu pode nos capacitar a amar uns aos outros. Mesmo, Senhor, naqueles momentos em que os relacionamentos ficam complicados, naqueles momentos que precisamos ter paciência, ali tu estás, Senhor, nos capacitando. Senhor, nesse tempo de culto, queremos ouvir a tua voz, queremos sentir o teu Santo Espírito que nos une também em amor, apesar da distância. Te agradecemos em nome de Jesus. Agora a Maria também tem uma palavra e um louvor para que Deus fale através também da canção. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Estamos. Que saudade de vocês, que saudade de estar cantando aí presencialmente. Mas a tecnologia também está aqui para nos ajudar nesse tempo difícil de pandemia. E eu quero cantar uma música que, se vocês também quiserem tocar em casa, a cifra está disponível no chat. E que é uma música que tem também falado comigo nesse tempo, porque no momento de solidão, no momento de incerteza, eu acho que Deus pode nos ensinar e pode nos mostrar como olhar além das ondas, como contemplar além das ondas, mas ter certeza de que se o mar acender, a gente pode descansar nas mãos deles. Se vocês quiserem tocar, cantar, eu convido vocês. Oceanos. Tua voz me chama para as águas, na imensidão, onde perco o chão. E eu te encontro no mistério, no alto mar, me sustenta a fé. E lá o teu nome eu chamarei, para além das ondas contemplarei. Se o mar acender, nas tuas mãos descansarei, pois eu sou teu, tu és meu Deus.
graça aumenta em fundas águas, tua forte mão vai me guiar. O medo quando os pés vacilam, nunca faltaste, nunca me esquecerás. E no teu nome eu chamarei, pra além das ondas contemplarei. Se o mar acender, nas tuas mãos descansarei, pois eu sou teu, tu és meu Deus. Guia-me para muito além dos meus limites, que sobre as águas ande firme, no Espírito eu confio. Leva-me onde não chegam os meus pés, fortalece a minha fé na presença do meu Salvador. Guia-me para muito além dos meus limites, e sobre as águas ande firme, no Espírito eu confio. Leva-me onde não chegam os meus pés, fortalece a minha fé na presença do meu Salvador. No teu nome eu chamarei, além das ondas contemplarei. Se o mar acender, nas tuas mãos descansarei, pois eu sou teu, tu és meu Deus. Muito obrigado, Maria, por nos conduzir essa música. Ela é especialmente propícia para esse nosso momento, né? A gente muitas vezes se sente assim, como que tendo que vencer aí uma tempestade. E é interessante, a gente vai falar hoje sobre relacionamentos, como a ressurreição de Jesus impacta os relacionamentos dos discípulos e os nossos relacionamentos. E é interessante como esse negócio funciona, né? Que parece que justamente quando a gente tem uma chance de ficar mais tempo junto, como a Dilene falou no início, parece que os relacionamentos se tornam mais desafiadores. Não sei como é que está o clima na casa de vocês aí, mas a gente vai conversando com um com o outro, encontrando o pessoal do nosso grupo pequeno, e a sensação é de que, também aqui em casa não é diferente, né? A sensação é de que parece que a gente já não aguenta mais ficar tão perto assim, né? A gente fica meio tenso. Vou tentar compartilhar com vocês aqui a projeção, vamos ver como é que fica aqui. Testando, né? Jeitos. Aí, ó. Muito bem. Vocês estão vendo a projeção? Ótimo. Então, gente, nós vamos falar sobre relacionamentos. E a impressão, como eu disse antes, é de que parece que a gente fica mais tenso e fica mais difícil esse negócio de conviver de uma forma tão intensa. Por que tem que ser assim, né? Por que a gente, justamente nessas horas, a gente fica assim,
um tanto quanto irritado. Claro, tem muitos fatores, né? A gente fica irritado porque a gente não pode, não tem liberdade, a gente não pode sair a hora que quiser. A gente fica tendo que colocar a tal da máscarazinha, e esse negócio incomoda. Então a gente já chega, quando sai, ainda, né, ainda tem esse problema todo. Mas aí a gente chega em casa e já chega num ambiente tenso. As minhas meninas, especialmente, não sei se elas já chegaram aí na sala, mas as minhas meninas estão assim num clima de... eu acho que é uma angústia. Elas não expressam desse jeito, elas não falam isso assim, mas elas estão alvoroçadas, elas parecem que querem sair gritando pelo mundo, como o Nicolas estava fazendo antes. E pensando nisso, uma das coisas que me veio à mente é de que, na verdade, a gente percebe isso de uma forma assim tão clara quando a gente está nesse convívio mais apertado em casa, mas, na verdade, isso acontece também em outras esferas dos nossos relacionamentos. A gente é difícil. Talvez a gente poderia dizer assim, não, os outros aqui são difíceis, né? A gente sempre prefere pensar assim, né? Os outros são difíceis. Mas a verdade é que não é fácil conviver. E a Bíblia vai dizer e vai nos colocar diante dessa realidade de que o problema é justamente a dureza do nosso coração. Nós somos extremamente egoístas e isso interfere, isso determina, de certa forma, nossas relações. Mas eu quero viajar com vocês agora para uma experiência bíblica dos primeiros discípulos. A gente está olhando para Jesus e para aquilo que acontece em torno do momento da ressurreição. E quando Jesus ressuscita, ele impacta a vida daqueles discípulos também na dimensão dos relacionamentos. Eles vão se relacionar e vão interagir de uma forma nova e diferente. E a gente quer olhar para isso e pensar o que também nós podemos aprender, o que Deus também nesse momento está ou talvez está trazendo à tona e está nos confrontando com aquilo que nós mesmos somos, com as nossas próprias limitações. E então, eu vou para o texto aqui, olhar com você, texto da primeira comunidade, uma comunidade que se une agora e que convive em torno dessa experiência da ressurreição. Boa parte deles viram Jesus ressuscitado, tiveram algum tipo de contato com Jesus e eles agora então estão reunidos numa comunidade. O Evangelho de Lucas, na verdade, é a primeira parte desse relato de Atos. O Evangelho de Lucas termina com a ressurreição, e quando então Lucas agora parte para o seu segundo livro, que é Atos, ele retoma a partir desse momento. Ele retoma a partir da ressurreição. E ele diz então em Atos capítulo 1, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, aos discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Então eles têm essa experiência nítida, clara, convincente de que Jesus está vivo e está com eles. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus, e em certa ocasião, enquanto comia com eles, numa das vezes em que eles se encontraram com Jesus ressuscitado, ele deu-lhes uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Isso então acontece, eles recebem essa presença agora de Jesus, ainda de uma forma mais pessoal, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Esse Espírito agora habita em cada um daqueles que creram em Jesus. Esse Espírito é que une eles numa comunidade, e a partir dessa relação com Jesus dentro deles, que eles também se relacionam uns com os outros e com Jesus no outro. Então,
Eu queria partir dessa experiência desses primeiros discípulos e olhar um pouco para a sequência agora do que vem a partir dessa experiência da ressurreição de Jesus e da manifestação clara de que Jesus estava vivo e com eles. O capítulo 2 de Atos vai apontar para como eles viviam, para o jeito que eles se relacionavam, que é nosso tema agora aqui. E diz assim, versículos 42 a 47, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Esse texto é, para mim, pessoalmente, um dos mais impactantes, um dos mais desafiadores do livro de Atos. O livro de Atos é espetacular, tem muitas coisas interessantes, mas esse jeito de viver comunidade mostra claramente qual foi o impacto do Jesus vivo entre esses homens e mulheres. Eles agora, a partir dessa presença de Jesus, eles vivem de um jeito revolucionário. É um jeito de viver intenso. Eles estão juntos e muito juntos. E eu quero destacar então agora algumas dessas palavras que a gente vai lendo aqui nesse pequeno trecho. É um trecho curto, são poucos versículos, mas eles têm uma densidade e uma profundidade muito grande. O texto continua dizendo assim: todos os dias eles continuavam reunidos. Todos os dias. Eles se reuniam no pátio do templo e também partiam o pão em suas casas. Então eles tinham dois jeitos de se reunir. E juntos participavam das refeições, comiam juntos, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O texto nos mostra as características dessa comunidade impactada pela presença viva de Jesus. Eles vivem em torno do ensino dos apóstolos. Esses apóstolos, eles não apenas pregam, não é apenas fala conceitual, não é só doutrina, não, tem muita experiência. Eles falam do que eles viveram com Jesus. Eles compartilham as histórias que a gente lê hoje nos evangelhos, eles contam o que eles experimentaram. Então, é um ensino muito vivencial, repleto de experiência mesmo. Eles têm uma intensa comunhão. Essa comunhão, o texto mostra, né, como ela é intensa todos os dias, nas casas. Então, ela entra para dentro da vida das pessoas. Ela não é um convívio distante. Ele compartilha não só um momento juntos, ele compartilha necessidades, compartilha recursos, compartilha tristezas e alegrias. Eles partiam o pão, e aqui nós podemos lembrar da Santa Ceia, que Jesus ensinou e disse que eles deveriam fazer. E nesse primeiro tempo, assim, os historiadores dizem que a igreja se reunia em torno da Santa Ceia. Ela fazia parte quase que diária desse momento deles, mas o partir do pão extrapolava a ceia. Ele também se manifestava num partir do pão diaconal. Eles partiam o pão também com incluíam aqueles que não tinham pão, para fazer parte desse momento. Eles oravam, e aqui a gente percebe uma espiritualidade muito profunda, uma relação agora com Deus, mas não só eu com Deus, comunidade, nós com Deus. Existia temor, Deus fazia milagres, e aqui a gente percebe como a presença sobrenatural de Jesus também está ali nessa comunidade. Eles sabem que Deus está agindo. Eles estão indo de casa em casa, então são grupos pequenos também, não é só no templo. A igreja começou fortemente assim. O tempo em que eles se reuniram no templo foi bastante curto. Logo que as perseguições se intensificaram e vieram as tempestades,
eles tiveram que ficar exclusivamente nos lares, nas casas. E essa foi a forma que a igreja cresceu e explodiu no Império Romano. Não muito diferente do que nós temos vivido nesse nosso tempo. Eram grupos realmente pequenos. Eles manifestavam alegria e sinceridade, ou seja, o clima dessas comunidades era um clima de amizade. Eles louvavam a Deus, ou seja, existia uma constante expressão da reverência que eles tinham a Deus, do amor que eles tinham, que eles devotavam a Deus. E eles contavam com uma grande simpatia das pessoas. Esse era o impacto que eles causavam. A partir do impacto de Jesus na vida deles, o impacto que eles agora causam naquelas pessoas à volta deles, perto deles, os vizinhos, as pessoas com quem eles trabalhavam, esse impacto agora é sentido, é percebido, e as pessoas têm simpatia. Interessante. A forma de viver deles não gera repulsa, não gera aquela sensação de que eles são estranhos e esquisitos. Não, pelo contrário. Essa experiência gera uma atração. As pessoas têm simpatia pelos cristãos. E a consequência natural disso é que existem acréscimos, né? Ou seja, as pessoas estão querendo fazer parte dessa comunidade. Eles se entendiam como uma comunidade, uma continuidade daquela comunidade do Antigo Testamento, de um povo de Deus. E agora, reunidos como comunidade, eles convidam outros para fazer parte da vida em comunidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que a ênfase e a percepção deles da vivência comunitária era extremamente relacional. E aí a gente já percebe um grande impacto da ressurreição de Jesus, da fé que é gerada nesse Cristo, que se transforma em esperança e que se manifesta em relacionamentos. Eles se relacionam como consequência daquilo que eles aprenderam de Jesus. Quando nós olhamos para essas palavras que você está vendo na projeção, ensino, comunhão, partir do pão, oração, essas palavras todas elas estão aqui revelando dimensões relacionais. Você consegue perceber isso, né? O ensino é de uma pessoa para outra, são relações de ensino. A comunhão, obviamente, o partir do pão, as orações são comunitárias. Essa experiência do louvor e dos milagres, ela estende de um para a vida do outro. Tem a ver com conexões de pessoas que se ajudam, que falam de Deus umas para as outras, que alimentam a fé e a esperança umas das outras. É nas casas, é ambiente de amizade, é com louvor a Deus, ou seja, também a relação vertical, a relação vertical está presente. Os relacionamentos deles são profundamente impactados. Com Deus, relacionamento com Deus e relacionamentos uns com os outros. E isso impacta também, então, uma terceira dimensão, vamos dizer assim, além do relacionamento com Deus e do relacionamento entre eles, comunidade, existe uma terceira dimensão que é essa relação deles com os de fora. Simpatia, acréscimo de pessoas. E agora eu quero seguir nessa nossa conversa de um outro jeito. Nós temos um exemplo, um protótipo, vamos dizer assim, do que aconteceu com aquela primeira comunidade a partir do impacto que Jesus ressuscitado causou na vida deles. E a pergunta agora é como a nossa relação com Jesus tem impactado nossos relacionamentos. Como essa quarentena e esse nosso momento de relacionamentos assim tão próximos dentro da família, como isso tem mostrado o que tem vindo à tona, o que tem sido perceptível para você, que você está olhando assim e vendo no espelho dizendo assim, puxa, isso Deus precisa amolecer em mim, porque o meu coração está duro, porque eu preciso ser impactado pela ressurreição de Jesus para que os meus relacionamentos sejam moldados, a começar aqui pela minha casa, a começar pela minha irritação muitas vezes, quando as minhas filhas estão ali angustiadas, correndo de um lado para o outro e não me dando espaço. Como eu vou agir nesse momento? O que a minha atitude nesse momento está mostrando sobre quem eu sou e sobre como eu lido com as outras pessoas?
Nós somos aprendizes, é verdade. Jesus é o mestre. Ele quer nos conduzir numa caminhada de aprendizado também na área dos relacionamentos. E esse aprendizado está profundamente ligado, relacionado com a nossa compreensão de que Jesus está vivo e que Ele está entre nós, de que Ele está em nós, habitando em nós. E aí eu sigo agora essa nossa reflexão fazendo uma parceria com o Samuel. Eu quero chamar o Samuel, pedir para abrir o microfone do Samuel, e nós vamos fazer um bate-papo aqui a respeito de algumas questões que têm a ver com esse texto bíblico, com esses textos bíblicos e com os relacionamentos e com esse nosso momento que a gente está vivendo, especialmente. Se você tiver, na medida em que nós vamos aqui conversando, você tiver alguma de repente alguma pergunta, você pode fazer essa pergunta. Você pode fazer aqui no chat mesmo do Zoom, e a gente vai então, depois então das minhas perguntas iniciais, a gente vai abrir o espaço para que você pergunte. Você pode perguntar abrindo o microfone mesmo, perguntando, ou então a gente pode ler a sua pergunta. Se você preferir não falar, você pode digitar a sua pergunta aqui no chat e eu faço a pergunta para o Samuel, ou pode ser para mim também, tanto faz. Entendido isso, né? Podemos seguir, Samuel? Pode falar aí, tá aí? Ah, ótimo, tá aí. Tô. Legal. Viu? Samuel, primeira questão é a seguinte: então nós como seres humanos, nós somos criados para nos relacionar. Mas por outro lado, o pecado, o egoísmo, como eu comentei no início, ele maculou, ele polui, ele deturpou essas relações. Então, nossas relações não são, talvez, aquelas que nós gostaríamos. Elas têm ruídos. A comunidade cristã, ela tem... Qual é o papel da comunidade cristã, desse jeito que Jesus fez ali no início, reunindo esse povo, né, e nós hoje como comunidade? Qual é o papel dessa comunidade? Qual é o papel terapêutico que essa comunidade desempenha? Como isso acontece? Como a gente pode ser curado nas nossas relações a partir da experiência comunitária cristã? Acho que assim, eu não partiria exatamente da comunidade, mas eu partiria da nossa relação com Deus. Porque, em primeiro lugar, né, Deus toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, declarar o seu amor por nós, nos acolher, nos ouvir, perdoar e amar. Então, o que na verdade acontece na comunidade cristã, verdadeiramente cristã, ou mais próxima possível de uma comunidade cristã como pensada por Deus, é justamente a forma como Deus se relaciona conosco. O problema é que dentro, né, do ambiente da comunidade, a gente olha para a comunidade de Atos e a gente vê essa comunidade tão bonita, né, tão bem configurada e apresentada no Evangelho de Atos. A gente diz, né, muito facilmente assim, nossa, quão distantes nós estamos dessa comunidade, talvez da comunidade, mas não de Deus. O Deus que era Senhor dessa comunidade, que fez diferença nessa comunidade. Eu penso que o que reconfigura os nossos relacionamentos, o que faz com que aqueles elementos, né, que tu apontaste ali naquela lista possam acontecer na nossa vida é justamente essa proximidade da nossa relação com Deus. O quanto Deus transforma a nossa vida, né? O quanto nós entendemos esse amor e o quanto nós agimos como Jesus agia. É claro que quando isso começa a ganhar corpo, né? Corpo no sentido de que mais e mais pessoas buscam esse mesmo propósito, a gente vai
se ajudando, a gente vai ganhando força, a gente vai se motivando, e aí sim a comunidade começa a ser cada vez mais uma expressão desse Deus amoroso, perdoador, esse Deus acolhedor, que é justamente o que Deus espera que a gente seja. Então, eu entendo que tu falas, né, de que, ok, a comunidade precisa transformar. De fato, a comunidade é a expressão visível de Deus nesse mundo. Mas, em primeiro lugar, a gente, como comunidade, precisa ter essa proximidade com Deus e entender essa relação. Sem essa ligação horizontal, vertical, sem a compreensão clara da relação com Deus, a relação comunitária não vai andar bem, certo? Certo, porque senão ela vai ficar dependente simplesmente dos nossos esquemas, dos nossos esforços, né? E os nossos esquemas, como tu bem disse, eles são viciados, eles são corrompidos. Já diria Lutero, a nossa força nada faz, né? Desde a nossa matriz geracional, né? Da nossa matriz de identidade lá dos nossos pais, desde lá tudo não tem um caminho perfeito, né? Por melhor que ele seja. Né? E vale lembrar, né, Samuel, que essa primeira comunidade que tu até colocou, de repente, que na nossa concepção às vezes é idealizada, a Bíblia ela é muito sincera na sequência de que ela não é tão ideal assim. Ela vai mostrando uma série de problemas, ela vai mostrando que ela esquece das viúvas, dos que são, né, menos favorecidos, e essas viúvas começam a passar fome, e eles precisam se reorganizar para alcançar essas pessoas. Ela mostra que essa comunidade tem pessoas invejosas e que querem se mostrar e que querem aparecer mais do que as outras. Então a Bíblia ela também mostra que era uma comunidade de gente de carne e osso, que tinha os mesmos problemas, as mesmas tendências pecaminosas que todos nós temos. No entanto, né, como tu disseste, tem essa conexão com o Cristo vivo, e isso é que faz a diferença, certo? Isso que faz a diferença. Claro que a comunidade, né, ela potencializa, né, quando a gente consegue viver e se conectar, né, mais com Deus, e os valores do reino começam a impregnar cada vez mais pessoas em uma comunidade, é claro que essa comunidade potencializa esses processos. Sim, Nós temos um papel importante. É como se fosse um campo de treinamento, digamos assim, onde a gente vai experimentando num ambiente que deveria ser amoroso e onde deveríamos ter essa possibilidade de ser nós mesmos e de nos entregar numa relação. Ali nós podemos exercitar aquilo que Jesus está fazendo. Né? Mas talvez pensando nisso, né, essa questão toda aí do campo de treinamento, vamos dizer assim, Jesus nos chama, e esse é o início disso que tu colocou como a vida com Deus que se revela, se desdobra na vida comunitária. Jesus nos chama para uma entrega de vida, certo? Então, Jesus ele nos pede que nós entreguemos nossa vida a Ele, conectando em confiança, confiando nele. Nós, então, nos colocamos diante de Jesus numa posição de total vulnerabilidade. E a minha pergunta é a seguinte, se essa experiência da nossa relação com Jesus, se ela também faz sentido, se ela também tem um paralelo na nossa experiência comunitária. Ou seja, nós nos entregamos para Jesus. Como é que funciona esse processo agora na vivência comunitária? O que implica essa postura de entrega na vivência comunitária? Vulnerabilidade não é algo que nós gostamos de vivenciar. A gente gosta de falar, acha muito bonito na teoria, mas quando a gente vai viver isso na prática, é realmente algo complicado, porque nós sempre estamos com medo do outro, medo do que o outro pode fazer com as nossas fraquezas, e na verdade a gente sempre tem essa postura de se esconder atrás de uma máscara, atrás de um conceito, de um nome, de uma história,
vulnerabilidade realmente é uma atitude, é um modo de vida bem difícil, né, no âmbito comunitário. Só que, de fato, se nós queremos nos fortalecer na comunhão, nos fortalecer na oração, crescer, né, nessa vida comunitária, não tem como fazer isso sem atitudes de vulnerabilidade. Quer dizer, eu preciso me abrir, assim como eu preciso me abrir a Deus, eu preciso me entregar a Deus, eu também, né, da mesma forma, preciso me abrir o meu coração, falar das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, chamar alguém para ser o meu companheiro de jornada e de alma. É claro que a gente não vai ser vulnerável diante de 50 pessoas, de 100 pessoas, muito menos. Nós vamos desenvolver vulnerabilidade na medida em que nós vamos construindo relações confiáveis. Mas dentro de um contexto de comunidade, se nós vamos desenvolvendo isso com 2 ou 3 pessoas, e essas 2 ou 3 pessoas desenvolvem com mais 2 ou 3 pessoas, quer dizer, nós vamos marcando, vamos dizer assim, nós vamos colocando a marca da vulnerabilidade na vivência comunitária. Então, não é assim, eu vou chegar na frente, né, no culto, onde todos poderíamos estar reunidos com 100 pessoas e vou mostrar todas as minhas fraquezas e todos os meus podres para todas as pessoas com um discurso de vulnerabilidade, né? Não, isso me parece mais tenham pena de mim, né, se colocar como vítima ou coisa do tipo. Ser vulnerável diante de outra pessoa é procurar alguém que seja de confiança, com quem a gente possa conversar, compartilhar, ouvir, ter solidariedade, ter amparo, ter abraço com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Sim, vulnerabilidade é super importante, né? Mas a gente precisa construir esse processo, começando com as pessoas mais próximas a nós. Mas o que eu percebo é que nem com as pessoas mais próximas. Nós temos muita dificuldade com isso. Nós vivemos numa sociedade que é muito marcada pela aparência, pelo status. Então, como é que eu vou macular a minha imagem, né, diante de alguém? Isso parece muito distante, né, daquilo que a gente vive normalmente. Mas eu entendo que Deus nos chama para abrirmos o coração diante dele, mas também abrirmos o nosso coração diante de outras pessoas, né? Tiago fala muito isso, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. O que pode ser mais vulnerável do que procurar alguém para confessar os seus pecados? Então, a Bíblia está repleta de orientações nesse sentido, né, de que a gente precisa abrir o nosso coração, porque isso é extremamente terapêutico, isso é extremamente restaurador, né, na vida de qualquer pessoa. Não só com Deus, né, não só na relação vertical, mas também com as pessoas. Para mim tem muita conexão, né? O vertical e o horizontal, eles meio que se replicam. Então, muita coisa daquilo que é a nossa relação com Deus é o que também, de algum jeito, nós deveríamos viver, né? Jesus nos ensinou vulnerabilidade, ele se entregou de uma forma muito intensa. De alguma forma, ele nos convida a andar nesse mesmo caminho, né? Como tu disseste bem, né? Dentro dessas experiências. E aí que eu penso também que a comunidade, nesses termos, deveria crescer, fortalecer, propiciar que essas conexões de fato aconteçam, né? Que a gente possa ter esses irmãos de alma, com quem a gente caminha, com quem a gente se abre, né? Deixa eu repetir aqui, se você quiser fazer uma pergunta,
você pode escrever de repente aqui no chat assim, ó, eu quero fazer uma pergunta, e aí a gente abre para você o microfone, ok? Então, se alguém quiser, fique à vontade. Eu vou, enquanto isso, vou para uma outra pergunta aqui, um outro assunto, na verdade, um outro tema. Tem uma frase nesse texto de Atos que me chama muito a atenção, que é essa história do tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades e se ajudavam uns aos outros. Na nossa cultura, isso parece totalmente fora da visão, é de outro planeta. A gente vive uma comunidade, uma cultura muito da posse, do que é meu, né? Embora a gente queira ajudar e nesse momento a gente perceba muitas dessas lacunas e tente ir na direção, mas é difícil a gente lidar com esse tudo em comum, né? Obviamente ele não é uma regra, não é uma lei, a própria Bíblia vai falar sobre isso e vai nos mostrar que era uma forma que eles encontraram naquele momento para atender às necessidades naquele contexto, né? Mas certamente o exemplo ele deveria nos incomodar ao ponto da gente refletir sobre nossos hábitos de consumo, sobre nosso jeito de viver. E eu creio que nesse tempo também muitos de nós têm pensado nisso. O próprio rendimento financeiro nosso está sendo de alguma forma também impactado por essa situação de pandemia. A gente parou a economia, tem muitas pessoas aí que vão receber menos e que vão ter talvez mais dificuldades. Então, a minha pergunta, Samuel, nesse sentido como é que a gente pode começar uma discussão a respeito disso, pensando nesse texto? Como a gente pode pensar nesses auxílios mútuos? Que tipo de reflexão a gente poderia ter em termos de hábitos de consumo? Que base esse texto pode nos dar para a gente iniciar uma reflexão que vá de encontro a esse momento que a gente está vivendo? Uhum. Eu estava pensando um pouquinho no que eu falei hoje de manhã, na reflexão hoje de manhã, partindo um pouco assim da realidade que a gente vive, né? Eu usei um termo, eu disse que a gente vive numa lógica adversarial, ou seja, uma lógica cheia de antagonismos, onde a gente vê o outro a princípio como um adversário, né? A outra pessoa é sempre uma pessoa adversária, e não como um companheiro de jornada. E acho que o livro de Atos fala sobre isso, que as pessoas são companheiras de jornadas, estão na mesma jornada que a gente. Mas nessa lógica muito adversarial que a gente vive hoje, as relações são estabelecidas por meio do adverso, aquilo que é contrário. Então eu preciso reverter, eu preciso subjugar, eu preciso eliminar. Assim, só pensando um pouquinho do que a gente vive. Então por que eu vou me importar com o outro? Né? Por que eu vou me importar com as necessidades do outro? Eu quero vencer, eu quero subjugar, eu quero controlar as pessoas, né? Isso está muito impregnado na nossa forma de agir nas mais diversos níveis, né, de relação. E o livro de Atos fala, né, disso de ter tudo em comum. Ter tudo em comum é entender que nós todos somos companheiros de uma mesma jornada, e que a gente está caminhando junto, e o objetivo não é vencer ou perder, ou quem pode se dar melhor, mas como é que a gente pode ajudar as pessoas a trilharem a mesma jornada que a gente está trilhando. Ou seja, se nós vivemos num momento como esse, né, de dificuldade, de escassez, então as outras pessoas também estão vivendo, alguns estão vivendo mais, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso compartilhar? Né, como é que eu posso trazer outras pessoas para caminharem junto comigo? Né? Eu estou pensando aqui muito conceitualmente, né? A gente poderia dizer assim, faça isso, faça aquilo, mas se a gente não deixar de lado essa lógica, né, da nossa cultura, onde cada um por si, né, eu estou mais preocupado com as minhas necessidades, e se eu puder
subjugar e controlar as outras pessoas, eu vou controlar, vão ser ações pontuais, assim, para justificar o nosso justificar o nosso ego. Eu ajudei tal pessoa, eu fiz isso ou aquilo, mas é só um ato isolado, né? Então, como é que nós, né, encaramos a partir do livro de Atos essa história de tinham tudo em comum? Aqui alguns já vão achar assim, ele está falando de comunismo. Não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com as nossas relações, tem a ver, as pessoas, elas estão caminhando, nós estamos na mesma jornada. É um perigo, porque a gente está num negócio tão polarizado que... tão polarizado que... Mas é a Bíblia, né? Estamos falando do Evangelho, de pessoas que estavam ali sendo perseguidas, que tinham seus problemas, que perdiam tudo, né? E que de repente os outros, né, o caso lá do Barnabé, né, que vende sua propriedade e distribui com as outras pessoas, quer dizer, isso tinha um contexto, né? Tinha uma necessidade, tinha algo acontecendo muito muito grave na sociedade na época. Não é simplesmente assim, eu fiquei com vontade de vender minha propriedade e distribuir, né, o recurso com as pessoas. Não, tinha uma necessidade, tinha um grande obstáculo a ser vencido, né, como comunidade. Então, quando... Fala. Eu ia dizer que também existia uma compreensão muito clara de que Jesus estava ali, vivo com eles, cuidando deles. Então, como era a forma de Jesus cuidar, Jesus cuida de ti através de mim, né? E também acho que outra questão é que se eu posso cuidar de ti, porque Jesus vai cuidar de mim, então de alguma forma eu vou ser cuidado, né? Eu acho que tem um pouco essa, o que tu disseste da lógica adversarial, acho que ela está baseada no medo. Né? E aqui a gente de repente está vendo que o perfeito amor de Jesus vence o medo. Eu não tenho mais medo de ajudar você. Tu ias falar mais uma coisa? Tem uma pergunta aqui, a Karen colocou uma pergunta. Posso mandar? Ela diz assim, como fazer com que a comunidade se faça mais unida? Talvez pensando especialmente nesse nosso momento. Sacaneou contigo, né? Não, bom, primeiro que não pode partir de uma ou outra pessoa, né? Uma comunidade unida, ela é mais unida na medida em que mais pessoas estão dispostas a se unirem, né? Às vezes, aqui, né, vou colocar uma opinião minha, né? A gente tem muito essa percepção, essa concepção de que a gente se une em torno de uma pessoa. Né, um líder carismático, alguém que faça movimentações e reúna todas as pessoas. Ok, tem o seu papel, mas isso não sustenta a unidade de comunidade, né? A unidade de comunidade se constrói no propósito de mais pessoas, né? Eu não sou aqui idealista de todas as pessoas, né? Porque cada um tem o seu momento de jornada, a sua dificuldade, mas quanto mais mais pessoas, ou mais de nós, né? Eu quero me conectar, eu quero estar junto, isso vai acontecer. Mas aí é importante, né? Daquilo que eu disse no início, a partir de Cristo. Quer dizer, o que nos une é Cristo. Não é fulano ou ciclano, ou projeto, ou planejamento, ou o que quer que seja, né? O que nos une é Cristo, e a partir de Cristo é que nós vamos elaborando os nossos projetos, os nossos programas, as nossas conexões, né? A gente vai tentando aí. Então, em primeiro lugar, acho que assim, como uma comunidade ser mais unida?
né? Eu estou respondendo e pensando ao mesmo tempo aqui, né? Como a comunidade ser mais unida? Primeiro que todos nós temos que estar unidos com Cristo, né? Tem que ter essa ligação, né? Nós estamos aqui conectados hoje aqui através dessa ferramenta por causa de Cristo. Não, espero que não seja por causa do André ou da Vanessa ou de quem quer que seja, né? Mas que nós estamos aqui por causa de Cristo. Isso é o que nos une. Então, se isso está claro e se todos nós estamos buscando isso, não importa se algumas desses quadradinhos estão aqui ou não, né? A gente vai se unir porque é Cristo que nos une. E assim, a gente espera que mais telinhas se juntem aqui na tela grande, né? Usando a imagem aqui do computador, por causa de Jesus, né? Porque Cristo tem, né, tocado o nosso coração e aí a gente vai se conectar, não importa se é só nas casas, se é virtual, se é no templo, se é numa atividade, a gente vai estar junto. Por quê? Porque Cristo é que nos chama e nos convoca e nos reúne e por causa dele nós trilhamos essa jornada, né, de comunhão, de proximidade, de cuidado, de ajuda mútua, por causa de Cristo. Ok. Legal, Samuel. Pelo que eu vejo aqui, não temos mais perguntas, né? Alguém ainda quer fazer uma última pergunta? Não? Então eu agradeço, Samuel, aí pela participação. Espero que tenha nos ajudado aí esse nosso jeito de tentar dinamizar a nossa conversa e trazer mais opiniões. Eu quero terminar compartilhando com você mais um último versículo de 2 Coríntios capítulo 5. Vou projetar aqui para vocês. E com esse versículo, então, chamar você para a reflexão daquilo que o Samuel conclui aí, dizendo que é a partir da relação com Cristo, a relação com Cristo e com esse Jesus vivo transforma nosso jeito de ver os outros. O texto de 2 Coríntios diz assim: ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, que é Jesus. Então vivemos por causa de Jesus, nos reunimos por causa de Jesus, ele se torna o centro em torno do qual nós nos organizamos. De modo que, e essa agora então é uma consequência dessa conexão vital com Jesus, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. E isso é para mim muito interessante, da forma como o apóstolo Paulo, que é quem escreve aqui 2 Coríntios, como ele expressa isso, dizendo: olha, a minha relação com Deus, ela transformou o jeito que eu olho para as pessoas. Eu agora não consigo mais olhar para as pessoas como simplesmente humanos, num sentido carne e osso. Não, eu olho para essas pessoas como seres criados à imagem de Deus, pelos quais Jesus morreu. Pessoas que são alvo do amor de Deus. Então eu não consigo mais olhar para elas como adversários. Essa seria o considerar os outros do ponto de vista humano. Mas agora, olhando do ponto de vista de Deus, eles não são inimigos. Nem o pior dos nossos inimigos, nessa perspectiva que o apóstolo aqui coloca, o apóstolo Paulo, eles não são mais inimigos. Que Deus nos ajude a viver essa experiência de comunidade, de relacionamentos entre nós, a começar pelas nossas famílias. Hoje, nossa vivência de comunidade é aí nas nossas casas. Essa vivência que eu quero dizer é essa do ombro no ombro, do convívio intenso. Então vamos exercitar. Vamos fazer das nossas casas, dos nossos lares, um laboratório onde o amor de Jesus tem espaço. Onde ele se manifesta através das nossas relações. Onde eu olho para as minhas filhas, para minha esposa, para aqueles com quem eu interajo na minha casa, como pessoas amadas por Deus. Alvos do amor de Deus e, por consequência, também alvos do meu amor. Eu termino por aqui nosso tempo, quero orar com vocês e em seguida a Vanessa vai nos conduzir mais uma música. Vamos orar.
Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra nos inquieta. Ela é profundamente revolucionária. Essa experiência da primeira igreja, a consequência desse contato contigo, Senhor, esse relato mostra o quanto ele foi intenso, o quanto ele se desdobrou em jeitos de viver, em vulnerabilidade, em entrega, em disposição de compartilhar não só o tempo, mas também os recursos. Senhor, é bonito ver isso, mas nós queremos também fazer parte disso. Nós queremos também ser comunidade assim. Queremos começar por nós mesmos. Não queremos olhar para o outro e dizer que o outro deveria mudar. Nós queremos olhar para nós mesmos e permitir, Senhor, que nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de dificuldade, Tu nos moldes, para que possamos nos relacionar de uma forma mais intensa, mais sincera, mais profunda. Para que possamos, Senhor, nos relacionar da forma como o Senhor deseja. Por isso, Senhor, que possamos, em primeiro lugar, buscar de uma forma também muito intensa essa relação contigo, nutrindo nossa relação contigo, tendo tempo contigo nas nossas casas, com nossas famílias. Assim oramos, assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vanessa? Oi, gente. Oi. André, se tu puderes tirar ali a tua tela. Estou chegando lá. Oi, gente. Então, tava pensando aqui, né, sobre essa questão do nosso isolamento e de por que a gente tá aqui fazendo o nosso culto virtual. E eu não sei como tá sendo o isolamento para vocês, mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência, assim. Às vezes é bem difícil, assim, a gente olhar as coisas na TV e não se abalar sobre as questões de saúde, de política, como os últimos dias, e tanta coisa que tem acontecido. Às vezes é bem difícil estar em casa e tanto tempo com a família, às vezes realmente enche o saco. Mas ao mesmo tempo também eu sou uma pessoa que não sou muito positiva, mas a Marina sabe disso. E eu tenho tentado fazer esse exercício nesse tempo, assim, de olhar um pouco mais as coisas positivas, né, das situações, assim. E essa próxima música que eu vou tocar, ela é Cada Detalhe, talvez vocês lembrem do culto, mas essa música me faz refletir algumas coisas do quanto Deus está nos detalhes, né? Dos detalhes do que a gente tem vivido nessa situação, como muitas vezes é um saco sim estar com a família, mas também é muito legal poder comer a comidinha da família, poder estar sentado com eles na mesa, ou tantas outras coisas, ou para quem tem filhos, durante a madrugada, quase madrugada, dar uma olhadinha pela janela e ver como o céu tá bonito, enfim, tantas coisas que talvez só nesse momento a gente consiga ter essa oportunidade, né? Então eu quero convidar vocês para cantar essa música. E não só cantar, assim, ou dar uma olhadinha aqui eu cantando. Mas hoje eu vou botar vocês pra cantar, porque se vocês não cantam hoje, vocês vão cantar. Então eu não sei se vocês lembram que tem uma parte dessa música que ela é um joguinho de vozes com homem e mulher, né? Então, na segunda parte que a gente canta isso aqui, ó. No ruído delicado, chuva molhando o chão. Nessa parte, a gente faz um joguinho de vozes, onde a primeira frase um canta e o outro responde. Então, eu vou deixar para vocês cantarem a segunda parte. Se não cantar, vai ficar em silêncio mesmo. Beleza? Depois a gente faz o teste, então. Vamos lá. Ah, e o Samuel botou a letra no chat para todo mundo cantar, não tem desculpa. No
na bravura. Eu percebi cada pormenor. Então, nos detalhes dos teus olhos, nos detalhes de tuas mãos, encontrei amor demais em cada detalhe que nos faz. Nos detalhes dos teus olhos, nos detalhes de tuas mãos, encontrei amor demais. Tem alguém cantando junto comigo? Detalhe que nos faz. Vou até fazer de novo agora, então. No ruído delicado, chuva, amor, no barulho exagerado, cachoeira, na trovão, doçura e amargura, vamos na cuidar, loucura e na bravura. desprevenida. Eu percebi cada pormenor. Então, nos detalhes dos teus olhos, nos detalhes de tuas mãos, Canta, igreja! amor demais em cada detalhe que faz. Nos detalhes dos teus olhos, nos detalhes de tuas mãos, encontrei amor demais em cada detalhe que nos faz único. Qual bagunça boa, gostei. Isso aí. É bom termos únicos, isso é presente de Deus. E esse tema mexeu com vocês, nós convidamos para o próximo culto. A nova série tem o nome Unidos pelo Espírito, Conectados em Amor. E nessa semana possamos sentir a presença do Espírito Santo, nos unindo com Ele sim, mas também nos conectando uns com os outros, para continuar sendo essa comunidade que Deus tem feito e perceber os detalhes de cada um nessas pequenas telas, presentes do amor de Deus para cada um de nós. Que Deus abençoe vocês, abençoada semana e boa noite. Agora abrimos os microfones para poder cumprimentar e falar uns com os outros. Boa noite a Boa todos. noite. Oi, pessoal. Boa noite, grupo a todos. Boa semana. Proteja. Semana a todos. Oi. Boa semana para Oi, vocês. Sal. Oi, Sabrina. Oi. Boa semana a todos. Boa semana, José. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa semana. Oi, Nilce. Pessoal, boa semana. Sabrina. Uba, que presença ilustre. Olha, minha. Feliz aniversário de casamento, Uba e Bruna. Alice, de Belo Horizonte. A Maria e o Marcos também com 3 anos hoje. Pois é, ontem André e Bruna, hoje Maria e Marcos. Faz sentido mesmo. Parabéns. E seu Walter, tudo bem aí, vizinho? Ô, Vini, que semestre, Vini? Olha, tem gente que é privilegiada de ver os detalhes do amor de Deus, vou te contar, hein? Né, Marina, Vinícius e Walter? É verdade. Cadê o Gabriel? Oi, Sabrina. Oi. Tchau, pessoal. Boa semana. Fiquem com Deus. Boa semana a vocês. Boa noite. Tchau. Muito bem, Daiane, parabéns. Beijo do sul da ilha. Tchau, gente. Tchau. Vocês. Sabe que ela estava cantando junto antes com a Vanessa. Oi, Max e Thaísa. Bem. Oi? Você é a primeira a cantar junto com a Vanessa. Mandou bem. Valeu.
Beijo, gente. Boa semana para vocês. Beijo. Tchau. Tchau, beijo. Pô, que galera tomando chimarrão, hein? Faz barra.